Boa tarde, petroleiros, boa tarde, petroleiras, boa tarde, classe trabalhadora. Sejam bem-vindos a mais uma live do Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo. Hoje uma live muito especial nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador, um dia bastante atípico, né? Por um lado, a gente, pela primeira vez, depois de muito tempo, depois de muitas décadas, desde a instauração do 1º de maio, que inicia com uma grande mobilização, como é característica da classe trabalhadora, pela primeira vez a gente faz de casa, né? Conectados, ainda que indiretamente estamos juntos, estamos próximos, mas se por um lado a gente, diante dessa pandemia, é obrigado a esse isolamento social, por outro lado também a gente descobriu a força da classe trabalhadora nesse período. Meu nome é Luiz Carvalho, eu sou jornalista do Sindipetro, e você pode acompanhar o nosso papo, a nossa conversa, em nosso Facebook, Sindipetro SP, e também na nossa página no YouTube, na TV Petroleiros, onde você pode enviar as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas ideias, comentários para os nossos convidados que eu apresento agora. E que terão uma tarefa um tanto quanto hércula, né? Porque nós estamos convivendo com várias lives, né? Há pouco nós estávamos em paralelo com o depoimento do presidente Lula, também convivemos com um show há pouco do Roger Waters, nesse dia 1º de maio. Então agora nós começamos um debate sobre o futuro da classe trabalhadora. Primeiro o presente, depois olhando para o futuro, como é que a gente sai desse período fortalecido, como é que vai ser a organização a partir de agora, e para isso a gente vai contar hoje, e já agradeço de antemão a todos os convidados, contaremos hoje com a Marilane Teixeira, que é economista e pesquisadora do CESIT Unicamp. Boa tarde, muito obrigado por estar conosco hoje, Mari. Teremos também a presença do Fausto Augusto, diretor e técnico do Diese. Teve um problema na nossa conexão, mas daqui a pouco estará conosco novamente. E o nosso companheiro David Bacelar, diretor da FUP, da Federação Única dos Petroleiros e do Sindipetro Bahia, companheiro que na recente greve, na recente mobilização que tivemos, permaneceu acampado no edifício sede da Petrobras, um companheiro muito bravo, de muita luta, que vai nos ajudar aqui nos debates de hoje. Então hoje começamos justamente com você, Marilane. Boa tarde mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quando a gente fala sobre o futuro da classe trabalhadora, acho que a primeira grande questão é o que é essa classe trabalhadora atualmente? Quais são os fios que conectam as várias categorias dessa classe trabalhadora hoje tão fragmentada? A partir de qual é o ponto de partida? A partir de qual ponto que a gente inicia para entender hoje a classe trabalhadora? Boa tarde, o microfone é com você. Obrigada, muito obrigada, Luiz. Eu quero primeiramente cumprimentar a todos e a todas que nos assistem, agradecer aos sindicatos petroleiros unificados pelo convite, cumprimentar o David, cumprimentar o Fausto. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, dividindo essa mesa, né, essa live, e por uma categoria que eu respeito muito, e é uma categoria que sabe tão bem como nenhuma outra o que é luta, enfrentamento, resistência. Então, é uma categoria que está de parabéns, né? Porque essa sabe exatamente o que tem sido os enfrentamentos aí desde os anos 90, né? Começou com o Fernando Henrique Cardoso e, nesse último período, com essa estratégia de privatização do petróleo e uma categoria que representa um setor estratégico para nós. De fato, Luiz, assim, quando a gente falando para os petroleiros, é importante mostrar como essa nossa classe operária, e os trabalhadores sabem disso, porque eles convivem, inclusive, com uma heterogeneidade muito grande, inclusive dentro da própria categoria, em que o peso, por exemplo, dos trabalhadores terceirizados é muito grande, né, diante dos trabalhadores concursados, efetivos, etc. Então, eles conhecem essa heterogeneidade, sabem como é que ela se expressa, não só nas condições de trabalho, salários e etc., mas quando a gente olha a classe operária como um todo, é isso, nós temos mais de 100 milhões de pessoas no Brasil hoje que são pessoas ocupadas, uma parte dessas pessoas está numa condição de desemprego, um desemprego prolongado, inclusive, que já nem se reconhece mais como categoria, porque já nem sabe mais exatamente de que setores são oriundas, né? Porque elas vêm do comércio, do serviço, do trabalho de ambulante. Quer dizer, o próprio conceito de categoria, de ocupação, tem mudado muito, porque as pessoas não conseguem criar identidade, inclusive com uma ocupação, elas têm que ficar
pulando de uma atividade para outra. Nós temos um contingente enorme de pessoas no Brasil na informalidade, no trabalho por conta própria. São 24 milhões de pessoas no trabalho por conta própria, que aí tem de tudo, assim, tem desde pessoas que trabalham como ambulante, as pessoas que trabalham nos aplicativos, mulheres que trabalham como manicure, como pedicure, como cabeleireira, e trabalho por conta própria que é realizado no âmbito da casa, mulheres brancas, mulheres negras, são 24 milhões nessas condições, e mais uns 11 milhões estão na informalidade, que está inclusive na indústria, está no serviço público, mas que é informal. Então, e nós temos um contingente de pessoas que trabalham, que têm direitos, que têm proteção social, que estão protegidos, né, pela legislação, e que tem uma diversidade muito grande, e que estão, inclusive, sendo os primeiros a serem pensados agora, nesse momento. O que nos dá identidade para essa heterogeneidade tão grande, né? Desde aquele que trabalha como ambulante, ou que trabalha em casa, no trabalho por conta própria, até quem está na indústria, quem está no comércio, está no supermercado, está no serviço, inclusive, de saúde, é essa identidade da classe, porque todos são explorados indistintamente, né? Pode ser um alto funcionário que é super qualificado e tem um salário elevado, ele também produz mais-valia, ele também tem um ganho de produtividade para o empresário, para o setor patronal, assim como o bancário, assim como aquele que também está à margem da sociedade, aquele que está à margem de qualquer tipo de proteção social. O que nos dá exatamente essa identidade é justamente essa condição que nós temos dentro dessa sociedade, uma sociedade capitalista, uma sociedade de classe. Todos são, de alguma maneira, explorados, todos temos relações de subordinação, inclusive, dentro das relações de trabalho, e todos sofremos, de uma forma ou de outra, com as medidas de precarização, de redução de direito, de flexibilização, e que afeta a todos indistintamente, desde o bancário do petroleiro até a trabalhadora doméstica. Então, o que eu acho que é importante, e eu te agradeço por essa primeira pergunta, é porque tu traz para nós uma ideia de que a gente precisa reconstruir os laços de classe, de pertencimento de classe. Nós somos a classe trabalhadora, pertencemos todos a uma situação de opressão, de exploração, homens, mulheres, negros, etc. E a gente precisa criar essa identidade, uma relação de solidariedade, relação de respeito, de afeto, e de pensar, inclusive, esse processo da pandemia, essa crise que nós estamos vivendo hoje, como um momento, como uma reflexão para nós poder exercer a solidariedade, as relações de maior compartilhamento, inclusive, em várias tarefas, em empreendimento solidário, repensar os nossos padrões de consumo, o que é a produção, o que serve para a essencialidade da vida e o que não serve para a essencialidade da vida. Nós estamos experimentando agora, a partir dos setores essenciais, o que são setores fundamentais, que sempre estiveram invisíveis nessa sociedade, que começam a se destacar e aparecer como um protagonismo enorme e que tem salários baixíssimos, condições de trabalho super precárias e que precisam ser trazidos e ter a sua voz expressada nesse momento que nós estamos vivendo, Luiz. Obrigada. Obrigado, Mari. Eu que agradeço. Obrigado, Mari. Daqui a pouco você retoma para conversar com a gente mais um pouco. David, a gente tem uma série de conceitos que foram apresentados pela Mari que a gente pode entender como lição de casa. Né? A gente que acompanha, nós da comunicação que acompanhamos a greve, acompanhamos as mobilizações na porta das refinarias, vemos a dificuldade que muitas vezes é de convencer o trabalhador, especialmente o terceirizado, né, que está mais frágil nessa relação trabalhista dentro da Petrobras, de convencê-lo de todas essas questões. Então você tem uma série de desafios, e como é que se coloca isso em prática, do ponto de vista de quem convive com a base? Como é que faz, como é que cumpre essa lição de casa? Bem, Luiz, boa tarde. Boa tarde também a Marilane, ao Fausto. Marilane, não sei se vai se lembrar, Luiz, mas em 2009, um dos primeiros cursos de formação que fiz, na época pelo Formaquim ainda, sim, inclusive com esses conceitos que ela está trazendo, da mais-valia,
Na época que eu estava ingressando, a Marilane estava lá conosco fazendo essa formação. Exato. Já se passaram aí mais de 10 anos. E Exato. bom reencontrar contigo aqui também. E o Fausto também, junto com o Clovelmar, em análises de conjuntura que são feitas para a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. Agradeço o convite aí da Cibele e da direção do Sindipetro Unificado de São Paulo por estar aqui compartilhando esse momento com vocês. De fato, Luiz, o que a Marilane traz para nós a respeito desse sentimento de classe, que, independente da categoria, como ela bem colocou, nós, por exemplo, somos de uma categoria que está vendendo sua força de trabalho à maior empresa do país, que gera uma mais-valia tamanha e que tem uma consciência de que atua numa empresa que é intensiva em capital. Daí, talvez, algumas diferenças de direitos conquistados em acordos coletivos de trabalho históricos, através da luta, através da ação do movimento sindical petroleiro, mas também por essa particularidade de estarmos vendendo a força de trabalho numa indústria que é intensiva em capital. Então, trabalhar com essa categoria, de fato, é bem desafiador. A Cibele, que estava aqui conosco agora há pouco, antes da live, sabe muito bem o esforço nosso para a gente conseguir se comunicar com a categoria petroleira, que é, sim, uma parcela da classe trabalhadora como um todo, mas que, às vezes, não em sua maioria, mas uma minoria da categoria não consegue compreender isso, compreender que é um operário, uma operária que é explorada também pelo capital. Então, essa forma de se comunicar para ensinar também, passar esses conceitos básicos, é algo que deve ser feito por cada dirigente dos nossos sindicatos. E nesse momento de pandemia, essa atuação ela fica ainda mais difícil. Esse aqui é um exemplo, né? Fazer as lives, fazer as setoriais de forma virtual, através dos vários aplicativos que temos hoje, é algo que tem nos reaproximado das nossas bases nesse momento difícil. Tem sido desafiador, porque os ataques têm sido grandes e inúmeros nesse momento. Eu acredito que tanto a Marilane quanto o Fausto também irão tratar disso, mas nesse momento de vários ataques, essa é uma forma que nós estamos encontrando hoje de mobilizar, conscientizar a categoria para nós estarmos organizando aí algum tipo de reação no momento pós-pandemia, onde teremos aí, como tem dito aí vários economistas, inclusive o próprio Diese, teremos uma crise grande, não somente aqui na economia brasileira, mas na economia mundial, e que vai ter reflexo, obviamente, no mundo do trabalho. Então, sim, Luiz, tem sido desafiador para a gente esse momento, e essa nova forma de nós nos comunicarmos com a categoria petroleira. Obrigado, David. Voltando a bola para você, Marilane, o David falou sobre resistência. Esse é o foco? Ou hoje nós podemos já estabelecer algumas ações, plantar algumas sementes? Do ponto de vista dos números, dos dados, da economia, o que dá para fazer? Olha só, Luiz, dá para fazer muita coisa, mesmo de casa, né? Mesmo isolados, dá para fazer muita coisa. Isso é uma vantagem aí no meio de tanta tecnologia. Isso nos permite articular ações, reações, inclusive, que pode se expressar indo na janela, sei lá, no banheiro. A gente tem espaço para se manifestar, e isso a gente tem percebido que está acontecendo com muita frequência no Brasil e nas grandes capitais. E acredito que a reação ela tem que ser construída agora. Ela não pode se esperar, porque a gente não tem uma bola de cristal que nos assegure que daqui a 1, 2 ou 3 meses a situação no Brasil volta, não digo que normalidade, eu não gosto muito de usar o termo da normalidade,
porque quem já estava numa situação de muita penúria, de desemprego, com os dados que a gente tinha de mercado de trabalho, de crescimento da desigualdade, nós não estávamos vivendo em normalidade nenhuma, né? Mas se volta a retomada, vamos dizer, de um certo nível de atividade econômica e as pessoas sejam forçadas a voltar para o ambiente de trabalho, elas vão estar muito, muito mais expostas à doença. Então, ao contágio. Então, é muito importante agora que a gente pense estratégias que, do ponto de vista econômico, são essenciais. Eu não tenho dúvida que, se nós tivéssemos um outro governo, a forma de reação para garantir a segurança da sociedade, a segurança das pessoas, a renda e estabilidade seriam outras. Então, o problema é que nós temos um desgoverno, nós temos um governo que não tem legitimidade e que não tem capacidade política de operar essa crise, não tem postura de governante, porque mesmo, por exemplo, se você pegar alguns países em que você tem governos liberais e ultraliberais, mas muito rapidamente conseguiram acionar determinados mecanismos de política econômica que colocou a vida no centro e não criou essa falsa dicotomia, como aparece aqui no Brasil, de forma recorrente, que ou é a vida ou é a economia. A economia se sobrepõe à vida. Não, é a vida que se sobrepõe à economia. Não existe economia se não houver vida. Então, o centro hoje é a centralidade da vida. E para manter a centralidade da vida, que tipo de política econômica que precisa ser feita? Precisa garantir renda para as pessoas, precisa recuperar os fluxos de renda, consumo, os empréstimos, as operações, as atividades que são consideradas essenciais. Então, e para isso você precisa de um governo que faça política, que assuma o seu papel de indutor do processo de retomada, de garantia de vida das pessoas. Então, o abono emergencial, por exemplo, é um escândalo, é um escárnio. Nós sabemos que nós temos mais de 100 milhões de pessoas no Brasil hoje que precisam de renda. E não é renda para 3 meses e não é renda de R$600. R$600, gente, equivale a menos da metade que um trabalhador informal ganha na sua atividade hoje no trabalho. Então, é menos da metade. Então, você, no mínimo, mesmo sabendo que o salário mínimo é absolutamente insuficiente no Brasil hoje, 1.045, mas, no mínimo, você tem que garantir uma renda de um salário mínimo para, no mínimo, 6 meses. Nós temos que restabelecer os laços vamos dizer, de produção, renda, consumo, investimento no país hoje. Então, uma primeira medida é ampliar a renda, diminuir, reduzir o excesso de burocratização que impede que quase metade das pessoas que têm direito a receber um abono não consegue acioná-lo por conta de problema com o CPF, porque não votou na última eleição. Isso é uma barbárie, isso é um absurdo. Uma crise como essa, e o governo está preocupado com se o CPF está regular, está irregular, se a pessoa votou ou não votou na última eleição e não pode, portanto, receber o benefício. Então, desburocratizar isso, mudar para uma renda mínima necessária, que a gente, inclusive, tem que pensar do ponto de vista estratégico, se ela não tem que ser definitiva, que é a nossa velha discussão sobre a renda mínima necessária, ampliar as possibilidades de acesso a crédito. Hoje, o que está disponibilizado por meio do sistema financeiro é absolutamente insuficiente. O governo tem que discutir emissão de moeda, o governo tem que colocar dinheiro em circulação, não tem essa coisa de que isso vai gerar inflação, isso é uma barbárie, porque um desemprego alto do jeito como a gente está enfrentando, com uma inflação em queda, não tem possibilidade de que, se colocar dinheiro em circulação, nós vamos impedir, nós vamos estimular o retorno da inflação.
As pessoas têm medido o seguinte: olha, Marilane, os preços estão aumentando muito, mas estão aumentando não é por conta da estratégia de aumentar a quantidade de dinheiro em circulação, é porque os comerciantes, os empresários mal intencionados, oportunistas, estão se aproveitando da crise e do aumento da demanda para determinados produtos e serviços para remarcar preço de forma indiscriminada, e isso a gente precisa denunciar. Então, a gente precisa ter dinheiro em circulação para que as empresas possam tomar empréstimo a longo prazo, taxa de juros zero. O governo tem que tomar isso como sua tarefa, estatizar isso, não pode deixar que o sistema financeiro, que os bancos sejam os principais emprestadores hoje, porque é óbvio que o sistema financeiro brasileiro é avesso ao risco. Eles vão cobrar taxa de juros de 40% ao ano, gente, não 3,75%, que é a taxa Selic, que tem que ser, inclusive, zerada, para poder garantir que esses fluxos monetários possam permitir que a economia, no que é possível hoje no âmbito da pandemia, possa circular em termos de renda, as pessoas possam se alimentar, possam sobreviver, possam ficar em casa, e aí, quando a gente recuperar de forma muito transitória e lenta a volta do isolamento social, possa ser feita em condições muito mais favoráveis e não com uma taxa de desemprego, gente, que pode chegar a 20% e dobrar em relação à taxa de desemprego atual. Bom, obrigado, Mari. Obrigado pela tua intervenção. Agora, chegando novamente para o nosso papo, Fausto Augusto, diretor e técnico do Diese. Seja bem-vindo de volta, Fausto. Agora, já entre tantas coisas que nós temos lutado, também temos lutado contra os nossos problemas de internet também. Tudo estável por aí agora, Fausto? Tudo. Espero que sim, né? Espero que sim. Na verdade, nem tanto a internet. Acho que o meu problema aqui são as lives, né? Porque cada um usa um programa e ele vai se sobrepondo no sistema, e o sistema buga em algum momento. Está aparecendo no Brasil, sistema bugado. Exatamente. O computador estava ligado, mas ele não rodava. Poxa vida. Bom, ainda bem que conseguimos resolver essa questão, que seja uma inspiração para nós, né, nesse momento de crise, de pandemia, para que nós também busquemos soluções para o que nós temos vivido. Recentemente, Fausto, você deu uma entrevista para o Sindipetro, para o nosso site do Sindipetro SP, e você falava sobre o papel que essa pandemia teria, entre muitos papéis, o papel de antecipar algumas transformações. Quais transformações que são essas que você acredita que serão antecipadas e que, obviamente, o movimento sindical vai ter que se preparar para elas? Bem, Luiz, eu acho que tem várias questões colocadas ali, e eu vou pegar um aspecto até para poder tentar ser um pouquinho mais sucinto, que é a questão tecnológica. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, é uma tecnologia que já estava madura, né? Ou seja, a tecnologia de videoconferência é uma tecnologia que já estava madura há muito tempo, pelo menos nos últimos 4 anos, mais ou menos, você já tinha alguma coisa relativamente estável, só que era muito pouco utilizada, né? Por exemplo, do ponto de vista de você pegar aí as viagens de aeronave num país continental como o Brasil, a maior parte dessas viagens eram viagens a negócios, as pessoas viajavam para fechar negócios, que poderiam muito provavelmente ser fechados por dentro dessas teleconferências, mas que as pessoas não se utilizavam disso. Eu me lembro de, há 4 anos atrás, por exemplo, tá passando aí na Ilha do Fundão, com vocês, inclusive, no Centro de Tecnologia, e vocês mostravam para a gente aí na Petrobras, como a Petrobras já estava toda interligada no Brasil. Muito bem. Uma das coisas que a pandemia está fazendo é que ela está antecipando essas tecnologias maduras para dentro do sistema de trabalho e para dentro dos sistemas produtivos. E como é que isso acontece? Isso acontece por conta do processo de aceleração das curvas de aprendizagem. E, basicamente, 2 curvas de aprendizagem estão se encontrando e muito rapidamente acelerando, que é a curva de aprendizagem dos indivíduos, ou seja, as pessoas aprendem a se utilizar da tecnologia de maneira muito rápida,
inclusive, que em outro momento poderia levar 2, 5 anos, ou algumas pessoas, inclusive, não gostariam, não queriam entrar nessa tecnologia, acabam por conta da pandemia entrando. Então, isso é uma coisa que nós já estamos vendo, eu tenho visto e tenho falado muito, as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, que tinham muita dificuldade com algumas tecnologias, elas estão entrando, de fato, nessa tecnologia. Eu sempre uso o exemplo da minha mãe, que é uma senhora de 73 anos, que há 3 meses atrás usava celular basicamente para falar com os filhos. Hoje ela já usa as redes sociais, hoje ela já assiste coisas pela internet, inclusive ela vai à igreja pela internet. E isso é uma curva de aprendizagem, de aceleração muito rápida, inclusive com um conjunto de pessoas que se recusavam a acessar a tecnologia. Sistemas, por exemplo, setores como o setor bancário, por exemplo, em que já tinha uma tendência muito forte da substituição da tecnologia pelo atendimento pessoal, rapidamente está se acelerando e a gente está vendo isso muito tranquilamente. A outra curva de aceleração que acontece é a das organizações, as empresas. As empresas aprendem nesse processo, elas aceleram o seu processo de aprendizagem. Então, vou dar um exemplo que a gente está vivendo aqui agora, né? Eu tenho muitos trabalhadores superando hoje em home office, e não só em home office do ponto de vista da casa, mas eles estão operando de maneira remota em vários lugares. Isso já era uma tendência, isso a gente já via com os diversos aplicativos, a gente já estava vendo isso acontecer, mas tinha um aprendizado organizacional que era as empresas aprenderem a gerir pessoas remotas, que não é uma coisa simples, é uma coisa bastante complexa, e que precisa de um aprendizado de organização, desenvolvimento de tecnologia da administração para viabilizar essas coisas. Bem, o que a pandemia está fazendo? Ela está obrigando as organizações a aprenderem. A gente está muito em contato com algumas empresas de tecnologia educacional e etc., que têm nos falado muito disso. Primeiro, que a demanda deles cresceu muito. Segundo, que eles estão dando cursos, eles estão ensinando pessoas, eles estão ensinando organizações a aderirem a essas tecnologias. Bem, de fato, isso faz com que essa tecnologia seja antecipada, e a gente vai ver muito daquilo que a gente discutia. Eu dividi muitas mesas com a Mari, né, Mari? A gente trocou aí muita conversa juntos, e a gente dizia que o movimento sindical tinha aí, nos próximos 2, 5, 10 anos, que se transformar. Bem, o que a pandemia está fazendo? Ela está acelerando isso. Essas mudanças que a gente teria 2, 5, 10 anos, elas vão entrar nos próximos 6 meses, nos próximos 12 meses, e a gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso. Então, acho que este é um dado importante. A gente também discutia na tal da indústria 4.0, que ela chegaria no Brasil de maneira muito relativa e de maneira muito setorizada e etc. Isso ainda continua sendo verdade. Porém, a gente tem que introduzir agora um elemento na lógica do custo das empresas, que é o risco. Algo que, quando você colocava antes, também não estava posto. Então, a empresa fazia uma conta, ela tinha investimento, tinha taxa de retorno e tinha o custo da mão de obra. Eu investia, se o meu investimento baixasse o meu custo de mão de obra e aumentasse a minha rentabilidade, eu investia. Se não, eu mantinha a tecnologia anterior e os trabalhadores ganhando pouco me compensavam isso. Com a taxa de risco da contaminação, o risco entra na conta das organizações e das empresas. Então, essa conta, que era uma conta simplesmente entre custo da mão de obra e investimento em tecnologia, passa a ter um elemento de seguro, né? E isso muda a lógica de decisão das grandes empresas no processo de implementação de nova tecnologia. Então, olhando sobre esse cenário tecnológico, eu vou encerrar minha fala de despedido aqui, porque eu acho que esse tem mais coisa, mas esse eu acho que ele é central para a gente pensar o pós. Ele ajuda a gente a compreender como muita coisa vai ser implementado muito rápido, em especial em setores que são complexos, em setores que já têm tecnologia madura para ser implementada e que não implementava por uma questão humana e não por uma questão propriamente de desenvolvimento. Obrigado, Fausto. Daqui a pouco a gente retoma o papo com você. David, com base em todas essas questões que o Fausto levantou, a gente tem visto, isso não chega, né, por meio da mídia tradicional, normalmente a maior parte da população, porque se a mídia tradicional tem divergências com Bolsonaro na forma de agir, em conceitos econômicos eles estão muito alinhados, né? Privatização, redução de direitos, isso é um ponto comum entre eles. E nós temos visto que a Petrobras tem implementado uma série de mudanças de maneira unilateral. Inclusive o sindicato tem atuado sobre isso, juridicamente inclusive, né? Então eu quero ouvir de você essas questões que o Fausto citou, essas transformações que estão ocorrendo, elas obrigatoriamente deveriam ser acompanhadas de um debate com as organizações sindicais. Como é que tem sido isso, se não tem diálogo nesse momento? Você acha que a tendência é piorar? Como é que você acha que a categoria tem que responder a essa postura da Petrobras?
Bem, Luiz, o pior é que, além das medidas provisórias, que acabam chancelando isso, né, o isolamento do movimento sindical ou a não exigência de um diálogo social ou do respeito à negociação coletiva, a gente teve aí o Supremo Tribunal Federal também ratificando tudo isso com a justificativa da pandemia do Covid-19. A medida provisória 936, ela não atinge as empresas públicas estatais, órgãos da administração direta ou indireta, mas a gestão da Petrobras, a gestão Castelo Branco, que é altamente, obviamente, ligada com o bolsonarismo e com esse modelo ultra neoliberal que o Guedes tenta e está ainda implementando no Brasil, faz com que algumas mudanças ocorram sem qualquer tipo de discussão ou negociação com as entidades sindicais. Então, por exemplo, o Fausto estava falando dessa questão das novas tecnologias. As novas tecnologias que os neoliberais trazem o conto de carrochinha de que seria para libertar o trabalhador, para trazer mais tempo livre, para ter um ócio criativo nos momentos em que o trabalhador não estivesse vendendo a sua força de trabalho. Mas o que a gente tem visto hoje é que, com essas novas tecnologias, o inverso é o que está acontecendo. Os trabalhadores estão sendo mais aprisionados, mais explorados, e essas questões que eram, entre aspas, invisíveis, se tornam visíveis e perceptíveis à sociedade. Então, no caso da categoria petroleira, nós temos visto aí essas mudanças a partir das novas tecnologias implementadas. E aqui falando de diversas, ultimamente, a que o Fausto aí citou, devido à pandemia, há um processo em massa de teletrabalho ou homework, ou do trabalho em casa. Óbvio que algumas pessoas, elas entendem que isso as ajuda, mas quando nós vamos ver a condição de trabalho da pessoa, de algo que foi implementado de cima para baixo, de forma arbitrária, unilateral, sem qualquer negociação com as entidades sindicais, a gente avalia até no aspecto da saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora, que é prejudicial a ela. Eu lembro aqui de alguns debates que a gente tem feito na FUP, e lembro que o Sindicato Unificado de São Paulo, por ter bases administrativas, a exemplo do EDISP, onde até a companheira Cibele trabalhava, sempre tentou trazer esse debate, e trouxe ao ponto de nós colocarmos alguns itens a respeito de novas tecnologias, ou da implementação delas, no acordo coletivo de trabalho, garantindo que essas novas tecnologias só seriam implementadas se houvesse negociação com as entidades sindicais. Mas essa última gestão da Petrobras, a gestão Castelo Branco principalmente, ela tem descumprido o acordo coletivo de trabalho, utilizado algumas medidas provisórias que foram agora aprovadas, mesmo elas não atingindo ou suportando, né, as decisões das empresas públicas e estatais. Então, de fato, na pandemia, isso se evidenciou ainda mais. Isso falando da categoria petroleira, né? Se a gente for olhar para a classe trabalhadora, como a companheira Marilene estava trazendo aí no início aqui da live, isso é muito maior. Quando a gente olha, então, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão praticamente escravizados pelas novas tecnologias, como os aplicativos hoje, aqui citando até alguns, né, o iFood, Uber Eats, o próprio Uber, Pop 99, trabalhadores e trabalhadoras que atuam 14, 16 horas, o aprisionamento é muito maior, e isso ficou explícito ainda mais para a sociedade brasileira a partir dessa pandemia do Covid-19. Esperamos que essa expectativa, que num pós-pandemia, é isso que ficou tão alarmante para a sociedade brasileira, que nós, do movimento sindical, que nós, aqui o Fausto, a Marilane, pesquisadores e pesquisadoras que auxiliam e muito o movimento sindical e a academia a pensar sobre isso, que nós possamos apresentar uma nova proposta de sociedade, não somente aqui no Brasil, mas também no mundo, pós a pandemia do Covid-19. Obrigado, David. A gente vê alguns comentários agora na nossa tela, de alguns petroleiros, petroleiras,
E muita gente comentando sobre as dificuldades de lidar com home office, que o home office muitas vezes se torna muito mais desgastante do que o trabalho presencial. Pessoas comentando em cima da tua fala, David, a respeito dessas ações da Petrobras de tirar direitos durante a pandemia, chamando de ações covardes. Temos muitos comentários agora chegando. Lembramos, inclusive, que essa live é transmitida pela nossa página no Facebook, Sindipetro SP, e também o nosso canal no YouTube, o TV Petroleiros, onde vocês podem mandar as suas perguntas, os seus comentários. Marilane, vou traçar uma questão que normalmente ela é apresentada, normalmente é tema dos nossos atos, das nossas mobilizações no 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Durante esse período de pandemia, as questões de gênero, de raça, né, é uma característica dentro das nossas centrais, dos nossos sindicatos, sempre lembrar que a classe trabalhadora ela tem 2 gêneros e tem várias raças. Essas questões de gênero e raça, elas acabam ficando para um segundo plano, em segundo plano, por conta da crise da pandemia, ou é algo que deve nos unificar nesse momento? Não, claro que deve nos unificar. Inclusive, eu acho que esse momento todo que nós estamos vivendo está ajudando, inclusive, a dar muita visibilidade para determinadas ocupações, para determinadas profissões, para determinadas condições de trabalho, em que justamente uma parte da sociedade, principalmente as mulheres negras, estavam, vamos dizer, mais preferencialmente nessas condições. Então, eu vou pegar 3 aspectos. Primeiro, tem a ver com os profissionais da saúde que estão na linha de frente hoje no combate ao coronavírus. Se nós olharmos o perfil, por exemplo, dos técnicos de enfermagem, dos profissionais de nível médio, de 70% a 80% são mulheres, que já vivem numa condição de trabalho de muita precariedade, seja por conta de toda a política do último período de redução, desestruturação dos serviços públicos, né? Mas com jornada de 12 por 36, trabalhando em vários estabelecimentos de saúde paralelamente, então com pouco tempo, inclusive, para se recompor do desgaste. A média salarial, inclusive, inferior à média do trabalhador ocupado, das pessoas ocupadas, e que vive o cotidiano dos riscos inerentes à falta de estrutura. É só olhar os dados de adoecimento nesse setor. Tem uma outra dimensão, que são aquelas mulheres que estão muito presentes nos trabalhos de serviços domiciliares e serviços pessoais. A trabalhadora doméstica, que foi a primeira a ser dispensada e, na maior parte das vezes, sem nenhuma remuneração, ou obrigada a compartilhar o confinamento com os seus empregadores e, portanto, afastada da família. Aí tem outra parcela, e aí é importante destacar que a maior parte, nós temos 25% das trabalhadoras domésticas do Brasil hoje que tem carteira assinada, e mesmo aquelas que têm registro, provavelmente muitas foram dispensadas sem remuneração. Aí você tem um conjunto de mulheres que trabalham com serviços pessoais, cabeleireira, que trabalha na rua com produção de doces. Esse pessoal todo que, vamos dizer, depende da demanda do consumo, inclusive da circulação das pessoas, porque tem relações muito próximas, interpessoais, foram as primeiras que foram afastadas e a gente precisa olhar com muita cautela como vai ser o retorno, porque há uma tendência que boa parte dessas ocupações, desse tipo de trabalho, tenha muita dificuldade de se retomar do ponto de vista do mercado de trabalho nas mesmas condições que eram realizadas hoje. Por quê? Porque envolve contato pessoal, envolve determinado serviço, que eu acho que a gente precisa ficar de olho nisso.
Aproveitando para comentar o que a Cibele chamou a atenção ali sobre a indústria 4.0, o Fausto, o David falaram brilhantemente, não vou me repetir, mas tem uma dimensão aí do home office, que já é uma herança nossa lá, desde a reforma trabalhista, já sendo implementado, que agora foi autorizado por uma medida provisória, 927/928, né, que permite a implementação do do home office. E, evidentemente, hoje eu vendo uma pesquisa que saiu aí, um dado no jornal Valor Econômico, que indica que mais de 50% das pessoas consultadas têm intenção de continuar nesta condição, nessa modalidade. Mas não é exatamente... Primeiro que não depende das pessoas, depende dos interesses do empregador. Ele vai ajustar de acordo com a sua lógica empresarial, e isso aí faz parte da racionalidade econômica. Faz parte da racionalidade econômica poupar tempos mortos. Então, se tiver que colocar em teletrabalho, em home office, para poder ajustar a sua lógica, melhorar a produtividade, não ter controle sobre o tempo de trabalho, é óbvio que vai adotar. Agora, eu tenho escutado também muita reclamação das pessoas, principalmente de homens e de mulheres, que, evidentemente, isso é incompatível com a responsabilidade hoje, quem tem que organizar a dinâmica doméstica, porque hoje a vida está concentrada, a centralidade está na dinâmica doméstica, né? No cuidado, nos afazeres domésticos, e ainda por cima ter que se organizar do ponto de vista do trabalho. Eu sou uma testemunha disso. Está muito difícil. Está muito difícil. Tem hora que tu não tem tempo nem para preparar o almoço, porque tu já sai de uma coisa e entra na outra. Então, essa ilusão de que você coordena melhor o seu tempo, se organiza melhor, é totalmente falsa, totalmente irreal. E aí tem uma sobrecarga muito grande, sim, sobre as mulheres. E aí, perguntar para essas empresas de home office se elas vão continuar pagando os benefícios, se elas vão pagar auxílio creche, porque, assim, é uma ideia, é uma falsa ilusão de que tu coordena melhor quando você está ocupando o mesmo espaço, que o espaço em que tu produz para o mercado e que tu garante a reprodução social. Para o capitalismo é ótimo que isso se realize dentro do mesmo ambiente, e parte, né, porque alguns precisam que as pessoas estejam fisicamente nos ambientes de trabalho. Agora, tem um nível de tecnologia que já dispensa essa presença física, e que é um pouco isso que o Fausto e o David elaboraram. Então, tem coisa nova por aí? Tem. Agora, é isso. Também tem vamos dizer, um esforço nosso, como pesquisador, como que acompanha isso, olhar esse processo todo com um olhar muito crítico. Mesmo na universidade, vou te dar um exemplo, nós estamos tendo que manter o mesmo ritmo, praticamente. Atender aluno, orientar, participar de banca, dar aula, e é uma dificuldade muito grande. E assim, e tem um temor muito grande na academia, não só no nível fundamental, médio, como também nas universidades, de que boa parte, principalmente das instituições privadas, podem adotar a educação à distância ou essa forma de ensino com base nesse método, o que exige um esforço que não produz interatividade, que tu não consegue se comunicar. Eu sei porque eu estou com uma disciplina em que eu não sei se os alunos estão me acompanhando, eu não sei se estão me ouvindo, eu não sei se eles estão prestando atenção porque eu estou falando, só ligaram o computador e foram fazer outra coisa. Então, tu não tem como medir o processo de aprendizado, tu não tem interação, tu não tem debate, eles, inclusive, ficam mais, vamos dizer, receosos de fazer perguntas, muitas vezes, não conseguem se colocar, se cansam muito, porque é muito cansativo esses processos todos. Então, assim, é isso, tem coisas que vão ocorrer, tem novidade, tem. Agora, a gente precisa muito bem acompanhar isso e avaliar o quanto isso ajuda, na verdade, mais do ponto de vista empresarial e do capitalismo do que do ponto de vista de liberar o trabalhador e a trabalhadora para poder ter mais tempo livre, para poder ter uma outra qualidade de vida, né? Valeu, obrigado, Mari.
Lembrando para quem chegou agora, nós somos o Sindipetro SP, nessa live você tem hoje Marilane Teixeira, economista, você tem o Fausto do DIEESE, e temos também o David Bacelar, da FUP do Sindipetro Bahia, e se você que está nos acompanhando via Facebook e YouTube quiser enviar as suas perguntas, por favor, nós estamos aqui para fazer esse debate, essa troca constante. Falando sobre trocas, eu vou agora passar para vocês algumas perguntas que chegaram para a gente, através do Facebook, através do YouTube. Primeiro para você, Fausto. Chega para você a seguinte pergunta: como é que você acha que ficará a divisão internacional do trabalho após a pandemia? A China já estava à frente na corrida tecnológica de transformação do trabalho. Qual que é a diferença da forma de pensar do mundo oriental para o ocidental e como que isso pode influenciar nas mudanças que você comentou e que serão implementadas a partir de agora? Bem, aí é bastante coisa, hein? E vamos tentar também ser bem rápido, porque é uma discussão longa e bastante complexa. Bem, eu acho que sim, eu acho que nós vamos sair tal qual nós saímos tanto em 1918 ali com a gripe espanhola e depois da Segunda Guerra Mundial com reconfigurações globais importantes, nós vamos sair novamente. Não há dúvida que a China emerge como uma grande potência e muito provavelmente na disputa da liderança como a maior potência do globo, até porque ela está enfrentando a crise de maneira muito diferente dos americanos. Na outra ponta, os americanos vão caminhar, os Estados Unidos, por uma busca de manutenção dessa sua posição de liderança global, e isso, no caso da América Latina, vai ter um impacto enorme, porque é inevitável, ou pelo menos é desejo dos americanos, e que eles fazem isso com muita competência, inclusive, subordinar toda a América Latina ao seu projeto de poder global, e a América Latina faz parte, inclusive, das cadeias que vão reorganizar, muito provavelmente, essa nova economia que deve surgir nos Estados Unidos. O que significa para nós uma busca uma tentativa de ampliação da subordinação do Brasil e da América Latina como um todo ao projeto americano. Nos preocupa bastante, porque a gente sabe também que nesses momentos de grandes conflitos, que não são só conflitos tecnológicos, mas são conflitos tecnológicos, econômicos, são conflitos geopolíticos e são conflitos culturais, e nesses momentos a gente corre-se muito risco da chamada Guerra Fria, ela se transformando em guerras quentes, não necessariamente guerras quentes diretas entre as duas potências, mas entre esse mundo todo em disputa que começa a se estabelecer, muito provavelmente após a pandemia. Eu acho que isso a gente ainda vai assistir. Com relação aos orientais, eu acho que aí a conversa é um pouquinho mais complicada, porque é muito difícil para um ocidental entender a lógica de pensamento e a lógica de produção de conhecimento do oriental. A sua relação com o coletivo é muito diferente, e a sua relação entre o trabalho concreto, entre a prática e a teoria também é muito diferente do ocidental. Vou te dar um exemplo rápido, assim, para você ter uma ideia, uma coisa muito simples que a gente está vivendo agora na pandemia. No Ocidente, aqui no Brasil, por exemplo, a maior parte das pessoas usam máscara para se proteger. E nesse processo da máscara para se proteger, que inclusive tem uma possibilidade muito pequena, inclusive de autoproteção, muitas vezes você acaba tendo até uma própria ineficiência do uso dessa máscara, porque o sujeito pensa se vai ou não, isso é uma discussão dele. O oriental já sabe e opera a ideia do uso da máscara de maneira coletiva para proteger não o outro, para proteger os outros, o coletivo como um todo. Por quê? Porque a construção do indivíduo no Oriente foi muito diferente da construção do indivíduo no Ocidente. A construção do indivíduo no Ocidente é um processo que começa ali no final do Renascimento e avança. E essa construção é completamente diferente no Oriente. Eles têm uma linha confuciana, eles não têm como base epistemológica os gregos, eles têm como base epistemológica os chineses, e isso altera a forma, inclusive, de construção dessa realidade. A outra coisa que faz muita diferença é quando você olha para a forma, como a gente está discutindo hoje, o que a gente está chamando aí dessa tecnologia que vai emergir aí com o computador quântico e etc., na qual a ideia da simultaneidade está colocada. Para nós, ocidentais, isso é muito difícil da gente compreender. Nós somos muito cartesianos, nós pensamos as sequências, nós pensamos sim ou não, nós somos binários do ponto de vista da epistemologia, né? Quando você... Em compensação, essa ideia do yin yang, das coisas que compartilham, que são simultâneas ao mesmo tempo, é algo comum ao pensamento oriental. E o computador quântico
ele é programado a partir da ideia de simultaneidade, porque a lógica quântica opera pela simultaneidade. Então, assim, o próximo século, do ponto de vista dessa nova tecnologia, certamente terá um papel fundamental da forma de organizar o pensamento e produzir o conhecimento dos orientais. Mas essa é uma longa discussão, acho que vale a pena um dia a gente poder tomar uma cerveja aí para bater um papo sobre isso. Bacana, obrigado, Fausto. Convite aceito. Assim que nós pudermos sair da pandemia, todos nós aqui faremos as lives juntos a partir de um bar que você escolher. Obviamente, você pagando a conta, né, Fausto? Afinal, foi você que convidou. David, vou direcionar para você duas perguntas que chegaram. Uma delas da nossa companheira Ana Tércia Sanches. Obrigado por nos acompanhar, Ana Tércia. Quais os desafios que o teletrabalho coloca para os sindicatos? E como é que a pandemia pode nos dar experiências organizativas? E aí uma pergunta que eu acho que deve ser aquela pergunta de $1 milhão, né? Quais são os parâmetros para uma boa negociação sindical nesse tema? Né? Eu imagino que ele esteja falando do reagrupamento dos trabalhadores durante a pandemia. Então, começando por essa segunda pergunta, Luiz, primeiro é importante que os dois lados eles queiram negociar, que a negociação coletiva ela seja respeitada. No nosso caso, ela não está sendo. Por sinal, a gestão da Petrobras ela tem ido de encontro ao que várias empresas, inclusive privadas, têm feito com alguns sindicatos. Eu cito aqui um exemplo do sindicato patronal lá do Polo Petroquímico de Camaçari, maior polo petroquímico do Hemisfério Sul, onde esse sindicato patronal, ou seja, as empresas, os empresários, estão negociando absolutamente tudo com os sindicatos a respeito das mudanças da jornada de trabalho, as reduções de salário, as escalas de turno, condições de trabalho, absolutamente tudo com os sindicatos. E, devido a isso, as condições de trabalho dessas trabalhadoras e trabalhadores têm sido completamente diferentes do que nós, petroleiros e petroleiras, temos tido nas unidades do sistema Petrobras. Então, o primeiro passo para se ter algum êxito no processo negocial nesse momento de pandemia é que as duas partes elas queiram negociar. É óbvio que um outro elemento para favorecer a classe trabalhadora, e aqui falando da categoria petroleira, nesse momento, na mesa de negociação, nos falta, que é a correlação de forças. Nós temos dito isso, está explícito, sobre a dificuldade, nesse momento, de mobilização da categoria, de movimentação da categoria, para ter algum tipo de reação agora. Até a companheira Marilene estava falando sobre isso. Mas as dificuldades, elas de fato existem. Então, para isso, é necessário repensar nas formas de organização da classe trabalhadora. Aí, já emendando com a primeira pergunta, Fausto, isso tem nos feito refletir sobre esse tema, porque o chão da fábrica, eu acho que foi a Cibele que colocou essa pergunta nos comentários aí no WhatsApp, ele está ficando cada vez mais automatizado ou cada vez mais terceirizado. E, consequentemente, a quantidade de pessoas que nós lidávamos o tempo inteiro no tete-a-tete, no corpo a corpo, está diminuindo. Pensar sobre novas formas de organização, quando as pessoas estão deixando de estar nos seus locais de trabalho, para, por exemplo, como foi a pergunta, estarem hoje nas suas casas, como então organizar essas pessoas? É uma pergunta que nós temos nos feito e ainda tentando encontrar algumas respostas. De fato, isso dificulta. Só nesse momento que nós estamos colocando aqui as dificuldades, além dessa falta de possibilidade, não é nem dificuldade, de estar com as pessoas, por exemplo, realizando assembleias presenciais, realizando atos, paralisações, grandes mobilizações, isso dificulta a gente a fazer algum tipo de trabalho com a categoria petroleira e as demais categorias, junto aos seus sindicatos, também estão enfrentando as mesmas dificuldades.
Então, o que temos feito hoje, nesse momento difícil, é tentar até utilizar essas novas tecnologias para uma aproximação nesse momento difícil. Mas como fazer essas pessoas agora, nessa distância aqui da tela, né, do cabo, do Wi-Fi, para elas se mobilizarem, reagirem contra tudo isso que estão implementando contra nós, trabalhadores e trabalhadoras, é uma dificuldade real. Ela, infelizmente, existe e nós não estamos conseguindo ainda dar esse pulo do gato. Acreditamos que, imediatamente ao fim desse período de calamidade pública que está instalado no país, sem dúvida alguma nós teremos uma reação, não somente devido aos ataques à classe trabalhadora, mas também ao cenário político que hoje impera sobre o país e que pede que as pessoas voltem às ruas, e isso com certeza acontecerá quando nós tivermos fim a essa pandemia. Obrigado, David. Marilane, nós estamos num período em que, entre várias coisas que nós temos escassez, uma delas é de notícias boas, né? Então eu vou perguntar para você, que é pesquisadora, a gente viveu recentemente um ciclo em que a classe trabalhadora, nós tínhamos as conferências, né, nós tínhamos conferências nacionais, a classe trabalhadora, por meio de marchas em Brasília, conseguiu construir uma política de valorização permanente do salário mínimo, os trabalhadores, eles eram ouvidos, né, e nós vivemos um ciclo que a gente pode considerar exatamente o contrário. Como pesquisador, olhando um pouco para trás, você acredita que esse ciclo tende a se inverter novamente, ou seja, nós tenhamos um processo de ascensão da classe trabalhadora como organismo dentro da sociedade que pode voltar a predominar, que pode voltar a ser ouvida na construção de políticas públicas? Olha, Luiz, eu acredito, sim, no protagonismo da classe trabalhadora, acho que isso dialética, né, nesse sentido. Eu não acho que as coisas estão determinadas, né? Nós vivemos um processo de mudança, de transformação. Evidentemente que, vamos dizer, a gente perdeu muito espaço, muita força em parcela da sociedade na representação da classe trabalhadora no último período, mas eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva para frente. Assim, primeiro, agora, ouvindo o David, por exemplo, expor, a gente não vai ter mais ambientes de trabalho, como já se teve, em que você reunia no mesmo espaço milhares de trabalhadores, centenas de trabalhadores, em que você poderia, vamos dizer, criar laços de pertencimento, identidade de classe, você tinha, vamos dizer, elementos, né, comuns ali, a relação da exploração, trabalho. Não vamos viver mais isso. Os ambientes de trabalho, todos eles estão sendo remodelados, repensados, reorganizados, além de toda essa fragmentação, o trabalho por conta própria, são os aplicativos, são essas formas que podem ganhar impulso nesse próximo período, que é o home office, teletrabalho, mas eu acho que nem isso não nos impede de não estarmos organizados. Por exemplo, olha o exemplo dos aplicativos. Recentemente, eles fizeram uma mobilização importante, porque exigindo a questão da segurança, proteção, discutindo a questão, inclusive, do ponto de vista da remuneração. Tem uma pesquisa que a Ludmila está coordenando, com vários outros acadêmicos aí no Brasil. A Ludmila é uma especialista nesse tema da uberização, em que já foram ouvidos mais de 300 trabalhadores nesse período aí da pandemia, que trabalham nos aplicativos em âmbito nacional, e é expressivo, por exemplo, o quanto eles perderam, inclusive, em remuneração. É uma coisa impressionante. Aumenta a jornada diária, mas reduz a remuneração e a reclamação em relação à falta de segurança. Então, eu acredito muito nessa capacidade de luta, de garantia de direitos, de buscar sair da margem, né, de qualquer
fora de qualquer tipo de proteção social e, inclusive, acho que potencialmente há possibilidade, sim, de você organizar os trabalhadores, as categorias profissionais, de acordo com seus interesses, mesmo que seja, eventualmente, remotamente, cada um nos seus espaços. Você não precisa necessariamente estar só encontrar-se fisicamente para isso. Então, é com isso que nós temos que nos preparar. A gente tem falado disso muito nos últimos anos, tem, de certa forma, ser colocado no desafio de um movimento sindical pensar outras formas de diálogo, outras formas de organização da classe operária. Acho que esse processo de crise ele vai nos ensinar muito nesse sentido. É só olhar os dados, por exemplo, vamos pegar um exemplo muito concreto. Essa medida provisória 936, que impõe suspensão de contrato por 60 dias, ou redução de jornada, redução de salário, em que até 3 salários mínimos, acordos têm que ser feitos de forma individual ou acima de 2 pisos previdenciários. E a gente está percebendo que está tendo reação. O Diese, inclusive, divulgou recentemente um balanço sobre isso. Hoje saiu uma matéria bem interessante na Folha de São Paulo, tratando disso, com base nesses dados, que mostram que, a despeito de toda tentativa de esvaziar o papel do sindicato, seja pela legislação trabalhista, pela reforma trabalhista, seja, inclusive, pelo próprio judiciário, quem assistiu àquela sessão do judiciário que julgou aquela liminar, não me lembro se é liminar ou outro nome que dê aquele do Lewandowski, viu o desprezo com que parte do judiciário inclusive se dirigia ao movimento sindical, dizendo, tipo, os sindicatos não têm... Mas como que os sindicatos não têm relevância? Claro que o sindicato tem relevância em qualquer sociedade, pelo menos na sociedade democrática. Não existe sociedade democrática, não existe valores republicanos se não houver sindicato. É um ator fundamental e relevante. O Polanski já falava disso quando ele escreveu o Polanyi, desculpe, A Grande Transformação. Tem 2 segmentos que são fundamentais de serem regulamentados. É o sistema financeiro, porque senão não tem limites, e são as relações de trabalho. E não é só por legislação, gente, não é só por lei, é o sindicato. E os sindicatos estão fazendo isso, os sindicatos estão conseguindo negociar, superar condições de trabalho, por exemplo, a coisa da suspensão, garantir a complementação do salário para quem está reduzindo jornada de trabalho, garantir que, depois da pandemia, a complementação do salário seja assegurada, inclusive flexibilizando do ponto de vista de como ele vai compensar isso na perspectiva da jornada de trabalho, discutindo formas de organização no ambiente de trabalho que aumente a segurança do trabalhador para que ele possa continuar cumprindo com a sua atividade econômica sem o risco do contágio. Isso é atuação de sindicato, isso é sindicato que está fazendo. E o trabalhador, individualmente, está procurando o sindicato, inclusive, para checar se o acordo que está sendo proposto, ele deve ou não deve assinar, se ele deve ou não deve decidir, e quais são os direitos que estão sendo garantidos. Então, assim, nós temos muito espaço. Acho que esse processo está nos ensinando e está nos trazendo elementos novos. Espero, sinceramente, que o movimento sindical, que as centrais sindicais, tirem o máximo de proveito disso, e acredito, sinceramente, no nosso protagonismo e acredito na capacidade da gente conseguir voltar. Vamos voltar diferente, vamos ter que refazer as nossas estratégias, repensar as formas de organização, claro que sim, discutir com o movimento popular, com o movimento social, organizar-se por bairro, colocar as sedes, as subsedes a serviço da classe trabalhadora, dos movimentos sociais e movimentos populares, organizar atividade 24 horas por dia, se relacionar com os novos empreendimentos que estão surgindo. O Fausto está aqui e ele fala muito disso, e colocar centralidade
colocar, por exemplo, que tipo de ocupação é fundamental para garantir a centralidade da vida, discutir, inclusive, o que é essencial, o que não é essencial, e fazer essa discussão com a classe trabalhadora, com os informais, com o trabalhador por conta própria, e quem tem um mínimo de proteção. Acho que nós temos uma tarefa muito grande pela frente, viu? Agora ela começa hoje, ela começa agora, ela não começa daqui a 3 meses, não. Né? E é a nossa ação agora que vai definir o que vai ser o futuro da classe operária e o futuro do mercado de trabalho no Brasil nos próximos períodos. Obrigado, Mari. A gente vai caminhando agora, infelizmente, para o final do nosso papo, do nosso debate, do nosso bate-papo. E eu vou começar agora contigo, Fausto, já agradecendo de antemão a tua participação. Eu tenho 2 perguntas, inclusive com base no que a Marilane falou. Primeira questão, como é que o sindicato, a gente fala muito sobre sindicato cidadão, como é que o sindicato, nesse sentido, tem que se comportar nesse período em que a discussão vai para além da campanha salarial? E a segunda questão, para você, quais vão ser as próximas etapas nesse processo de transformação da classe trabalhadora e do movimento sindical? Quais são os próximos cenários que muito provavelmente a classe trabalhadora e o movimento sindical vão enfrentar? Bem, primeiro que eu acho que a fala da Mari ajuda a gente a pensar bastante, a gente olhar um pouco do fazer fazendo, né? Eu acho que a gente que acredita muito nessa visão da praxis, né? Na verdade, uma série de contradições, eu tô vendo um pouco essa nossa conversa e estou relembrando, por exemplo, do congresso da CUT, e que uma série de questões dessas que estavam colocadas, ou seja, há 6 meses atrás, e que agora, as contradições, né, que essa situação da pandemia está nos colocando, está fazendo a gente avançar, né? E eu acho que aí cabe a nós, o conjunto todo dos sindicatos, de quem assessora os sindicatos e de quem pesquisa os sindicatos, ajudar nessa reflexão. Às vezes a gente não consegue se ater à importância que foi o ato de hoje, do 1º de maio. Não só pela unidade das centrais, o momento ali de conflagração, aí, de juntação de forças, a defesa da democracia, tudo isso, mas da capacidade de você construir uma atividade de 5 horas, totalmente virtual, de maneira nacional, ou seja, chegando em todos os lugares, e com uma articulação absurda, uma articulação enorme entre movimento sindical, movimento social, as diferentes questões de gênero, de raça, de etnia, tudo colocado no mesmo espaço, num espaço em que você tinha a diversidade do país ali dentro, que você tinha os artistas falando, que você tinha, inclusive, uma disputa simbólica colocada, inclusive na estética que você estava apresentando. Eu acho que tudo isso é muito importante para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Você conseguiu chegar com este 1º de maio, por exemplo, a lugares que a gente não imaginava, né? Você ter gente do mundo participando dessa atividade foi fundamental. Isso vai mostrando o quanto que eu acho que a gente caminhou dentro da pandemia. Então, não é verdade, assim, sabe, que dá a impressão que a gente está parado e etc. Não, ao contrário, eu acho que nós estamos se adequando, estamos aprendendo também a fazer uma nova organização. Toda essa vinculação, a gente está vendo, por exemplo, as periferias se organizando, a gente está vendo as grandes favelas aqui de São Paulo construindo o que estão chamando de presidentes de rua. Gente, isso é uma forma avançada de organização social, e de viabilização aí de um conjunto de solidariedade e de pensamento, de construção de uma nova tecnologia social e de uma nova economia a partir de outros pontos de vista. Isso não está acontecendo do ponto de vista teórico, eu acho que isso que é importante. A gente tem um papel, nós aqui, de tentar olhar para isso, sistematizar, organizar, problematizar, ajudar o movimento sindical, inclusive, a refletir sobre as ações que ele está fazendo nesse momento. Mas ele está fazendo, ele está se transformando. Inclusive, a gente está vendo emergência de várias lideranças novas. Por quê? Porque as lideranças novas lidam melhor com essas tecnologias e estão se apresentando, estão trabalhando, estão se mostrando para a sociedade. E eu acho isso genial, né? Com todos os dramas que nós estamos vivendo. Vocês perguntaram se tinha alguma notícia boa, né? Às vezes em quando é bom de trazer algumas coisas, porque é isso mesmo, a gente está, de fato, construindo a partir da demanda que está vindo para nós. A mesma coisa em relação ao enfrentamento dessas questões, né? O próprio trabalhador vai sentindo. Gente, nós estamos caminhando para o 2º mês de isolamento,
E muitas das pessoas, de fato, estão sentindo e vão sentir o que é o home office a partir desse segundo mês. Muita gente estava de férias compulsórias, e outros estavam naquela entrada mesmo. Não é ruim se você não pegar o trânsito de São Paulo. Eu, por exemplo, que moro a 1h30 da onde eu trabalho, é muito bom você não ter que atravessar a cidade para trabalhar. Então, no primeiro momento, você acha isso muito bom. Mas depois você começa a perceber o quanto a intensidade do seu trabalho muda, né? O quanto que o sofrimento seu aumenta, o quanto você, apesar de estar perto, está longe da sua família. Então, tem uma série de problemas que vão se apresentar agora, né? Vão levar um tempo para se apresentar. Os próprios trabalhadores estão sentindo isso com relação à necessidade do sindicato. Até bem pouco tempo atrás, o discurso era sempre esse, né? O sindicato não precisa, o sindicato não serve para nada. Era isso que a gente ouvia, inclusive, de trabalhador. É bom dizer que a reprodução dessa fala não é só do governante, né? Muito a gente ouvia da própria base do trabalhador. E a gente está vendo o quanto isso está se alterando, porque neste momento isso vai aparecendo para ele enquanto necessidade. E cabe ao movimento sindical dar conta disso. E eu tenho muita fé nisso, eu acho que a gente tem conseguido dar muita conta. O movimento sindical brasileiro é muito grande, ele é muito forte, às vezes a gente não se percebe do papel, eu falava isso numa atividade da CUT há um tempo atrás, dizia, gente, nenhuma organização, nenhum partido político no Brasil tem a abrangência territorial que a Central Única dos Trabalhadores tem. Né? Se vocês forem, eu estou falando isso porque eu rodei muito o Brasil, eu e Mário, a gente roda muito esse Brasil, foi em muitos lugares, mas você vai para o interior do Pará, né? Tu pega um avião, ou então tu pega um carro e anda horas, de repente tu chega numa vila, e naquela vila vai ter um sindicato, e o sindicato, ele é a central sindical. Então, assim, esta importância, né, que a gente vai vendo para este movimento sindical, e um pouco da lembrança que a Mari teve, a Mari fez uma fala importante, porque de várias delas, mas do ponto de vista de que o sindicato, ele é uma instituição fundamental do nosso Estado democrático de direito. Né? Por que isso? Porque ele faz chegar, inclusive, uma série de discussões que, para a média das pessoas, está muito longe. O Congresso Nacional está longe, o STF está muito longe, mas o sindicato está muito perto, muito coladinho ali na necessidade da vida do conjunto dos trabalhadores. Então, eu acho que a gente tem conseguido avançar muito nisso. Agora, gente, o desafio é enorme. E o pior de tudo, né? O desafio é enorme porque ele passa, antes de mais nada, que nos próximos 3 meses nós vamos estar discutindo sobre a vida. Né? Diminuir o número de mortes é fundamental. Às vezes a gente não tem noção do que está acontecendo. Nós já passamos de 60 mil mortos nos Estados Unidos. 60 mil mortos é mais do que o número de americanos que morreu na Guerra do Vietnã. Né? E nós estamos falando em menos de 3 meses de enfrentamento da doença. Nós, no Brasil, estamos passando, daqui a pouco estamos chegando a 7 mil mortos, e a nossa curva é pior do que a curva dos americanos. A depender do número de mortos que a gente atinja nesta doença, vai ser a maior tragédia que nós vamos ter do último século. Então, são questões postas para nós, que para nós é fundamental, e que nós vamos estar enfrentando disso. Num governo que simplesmente ele transforma isso não só em política, mas em chacota muitas vezes. Né? Uma enorme responsabilidade. E com claramente um projeto político. Então, eu não vou falar só do lado bom, vou encerrar dizendo, nós estamos, neste momento, numa enorme disputa civilizatória, e que, de um lado, existe realmente este mundo melhor, este mundo possível que nós queremos e precisamos construir, mas, de outro lado, existe uma proposta de Estado totalitário, uma proposta de autoritarismo absoluto, né, de uma visão específica de Estado. E só para lembrar, né, nós defendemos o Estado, mas a nossa defesa é muito diferente do que a ultradireita faz, porque ela também defende o Estado. Né? O nazifascismo nasce a partir desta visão nacionalista do Estado com pulso muito forte. Então nós temos que ter muita clareza disso, porque muitas vezes a gente defende o Estado e não consegue perceber que há uma diferença entre a nossa defesa e esse nacionalismo tacanho e totalitário que vai aparecendo, mas que muitas vezes para a sociedade aparece como algo igual. E a gente vai ter que saber conversar com ele sobre isso. Então, nós estamos no meio dessa disputa civilizatória, e eu espero, com muita sinceridade, que a gente consiga, juntos, conduzir esse país, ajudar as lutas desse país, para que a gente evite, de um lado, o totalitarismo, e de outro, a gente possa construir um mundo melhor. E aí, como está encaminhando para o encerramento, eu agradeço a oportunidade de conversar muito com vocês, de estar aqui junto com vocês, e a gente está aí pelo Diese à disposição, estamos com toda a nossa produção ali na página, numa partezinha ali, colocada a chamada sala de situação do coronavírus, e aí vou fazer mais uma propaganda, porque hoje 1º de maio,
nós estamos colocando no ar agora um curso em EAD sobre a história do movimento sindical, para a gente poder aproveitar, inclusive, esse momento, para que a gente possa refletir sobre a nossa história. E, ao refletir sobre a nossa história, a gente tem elementos para construir a nova história que a gente tem pela frente, né? Lembrando sempre que, no caso do Diese, a nossa defesa não é uma educação à distância, né? É uma educação que se utiliza da tecnologia para diminuir essa distância que nós estamos aqui. Eu estou aqui em Ribeirão Pires, a Mayra provavelmente lá em Campinas, o Luiz está lá no Rio de Janeiro, o Davi lá no David ali na Bahia, e olha só como a tecnologia também encurta as nossas distâncias e ajuda a gente a fazer uma luta mais junta, mais aí unificada. De novo, gente, agradeço e espero encontrar vocês, como eu disse, pessoalmente. A gente paga a cerveja assim, se Deus quiser, em breve a gente vai poder estar junto aí para trocar uma cerveja, comer algumas coisinhas e bater um bom papo aí com todo mundo. Ótimo, obrigado, Fausto, obrigado pela tua apresentação, pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite, e aproveitando a tua propaganda, quem quiser fazer esse curso, vai ter essa qualidade, esse nível de interação que nós tivemos hoje à tarde. Eu acho que é muito importante para a gente, inclusive, sair um pouco da nossa bolha, né, para que a gente saiba que a gente não está falando sozinho. Chegaram muitos comentários para nós, via as redes sociais, de pessoas dizendo, é isso mesmo, estamos juntos, a nossa luta é conjunta. A tua observação sobre o 1º de maio, sobre a importância desse 1º de maio abrangente, unificado, é fundamental, porque a gente está unificando muitas pessoas e muita gente, que normalmente a sensação que a gente tem, muitas vezes quando a gente está ali no grupo da família, né, no WhatsApp, que a gente está falando sozinho ou que nós estamos dando um murro na ponta de faca, e quando nós vemos pessoas como vocês, companheiros dos movimentos sociais, muitos e muitos lutadores que se unificaram, e lutadoras que se uniram, unificaram, nesse 1º de maio, a gente vê que a gente não está sozinho e que sim, um outro mundo, como você falou, é possível. E mais uma vez, obrigado pela tua participação, Fausto. Passo agora já para as suas considerações finais. David, primeiro, uma pergunta que chegou para a gente, do Jailton Andrade. Ele pergunta que, do ponto de vista do emprego e do desenvolvimento social do Nordeste, de que forma que a Petrobras deve ou deveria ajudar durante e no pós-pandemia. E aí eu já emendo com uma outra questão, David. O que a classe trabalhadora pode esperar nesse momento de transformação dos sindicatos e das federações de petroleiros? Bem, Luiz, agradecer a pergunta aí do Jailton e aproveitar para mandar um abraço para algumas pessoas aqui, a Mônica, a Jussara, a Alessandro, o Nicanor, o Hoffman, a Cibele aí mais uma vez estava aí conosco, a Luizete, o Ernesto lá do Ceará, o Jonas, Renata, a Nínive, a Ana Paula, Reinaldo, Joaci Pedro também do Rio, a Gilson, Paulo de Tasso lá da Bahia, a Antenor, a Raíra e o Gregório, por sinal o Gregório do Sindai, que tem uma preocupação muito grande, a gente acabou não falando sobre isso, sobre as questões ambientais. Ele coloca aí sobre a preocupação com relação ao meio ambiente e os pactos que estão sendo quebrados e a repercussão disso para a sociedade mundial, para a economia e para cada cidadão e cidadã do mundo. Então, Jailton, o que nós esperávamos era que a Petrobras ela cumprisse o seu papel social nesse momento de pandemia, principalmente nesse momento. Como a companheira Marilane colocou no início da sua fala, outros países estão investindo recursos vultuosos para manterem a atividade econômica, para salvarem micro e pequenas empresas, para salvarem os empregos de milhões de trabalhadoras e trabalhadoras. Alguns países chegando a 30% de investimento com relação ao seu PIB, né, um valor relativo a 30% do PIB, como a Alemanha, o Reino Unido e a Espanha de 17% do PIB, Estados Unidos já ultrapassando mais de 2 trilhões de dólares, ou seja, mais de 11% do PIB, e o Brasil ainda em torno de 5% do PIB sendo investidos para as empresas e para salvar os empregos. Além dos países, grandes petrolíferas internacionais, tanto estatais quanto privadas, estão também investindo recursos exorbitantes nessa pandemia, para a geração de novas tecnologias, para ajudar na pesquisa dessa vacina que nós precisamos, para equipamentos como máscaras, como respiradores e outros equipamentos hospitalares para ampliar a capacidade do sistema de saúde de cada país. Todas as petrolíferas estão fazendo isso, doando combustíveis, doando recursos em grande monta de bilhões de dólares, e a Petrobras, que sempre foi uma empresa
pública estatal com forte presença na sociedade brasileira não tem feito isso. Não tem feito isso por conta da gestão Castelo Branco, por conta do seu atrelamento ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao ministro Paulo Guedes. Só doou aí 600 mil testes para o sistema de saúde e ficou com alguns desses. Então é muito pouco que a Petrobras está fazendo para o Brasil e, pior ainda, para o nosso Nordeste. Jailton, você que é da Bahia, sabe muito bem o que a Petrobras está fazendo nesse momento. Está fechando unidades, hibernando plataformas, hibernando campos terrestres, aprofundando ainda mais a crise econômica de todos esses estados do Nordeste e também de centenas de municípios que dependem da atividade petrolífera. Essa não é a Petrobras que foi construída pelos governos do PT, principalmente pelo Lula e pela Dilma. Essa, infelizmente, é a Petrobras do governo Bolsonaro, mas que nós precisamos sempre lembrar que ela tem um papel social a cumprir perante a sociedade brasileira. E, Luiz, sobre essa questão de como o movimento sindical ele pode vir a atuar e a mudar a sociedade ao ponto de apresentar uma nova proposta, eu concordo perfeitamente aqui com o que a Marilane e o Fausto colocaram. E para ratificar o que eles trouxeram, eu lembrei-me aqui de uma fala do Papa em 2017, onde ela se aplica perfeitamente nesses dias de hoje, e que a Marilane reforçou essa ideia. Fala do Papa: não há uma boa sociedade sem um bom sindicato, e não há um sindicato bom que não esteja dentro das periferias com o objetivo de transformar o modelo econômico. Eu acredito perfeitamente que esse seja o papel do novo sindicalismo nesse novo momento que nós estamos entrando. Eu lembro aqui de algumas falas do companheiro Márcio Postman, onde ele falava sobre o nosso distanciamento do movimento sindical, das nossas bases, ou seja, da classe trabalhadora como um todo, por conta mesmo do que a companheira Marilane estava colocando. As pessoas, elas não estão mais nesses locais onde nós atuávamos, né, com maior presença, com aquelas assembleias de milhares de pessoas, como as que o companheiro Lula fazia na década de 80. Não é mais assim. Então, as pessoas estão nos seus locais de convivência, elas estão nos seus bairros, elas estão nas suas ruas, nas suas casas. Então, o movimento sindical brasileiro ele precisa voltar a ocupar esses espaços das associações de bairro, da proximidade com o cidadão a cidadã, com o trabalhador a trabalhador, onde ele está. Porque se nós não fizermos isso, como não estávamos fazendo, e estamos fazendo agora durante a pandemia com as ações solidárias que a CUT e outras centrais estão fazendo, e é louvável isso, mas se nós não fizermos, quem vai continuar fazendo são as inúmeras igrejas neopentecostais que falam com o coração do brasileiro e que acabam aí implementando, infelizmente, no imaginário da população, o que construiu aí esse governo neofascista que está hoje no comando do país. Então, eu entendo que nós precisamos avançar para esse tipo de ação sindical, como a Cibele colocou no seu comentário, não mais apenas no chão da fábrica, mas onde as pessoas vivem, onde as pessoas estão de verdade. Aproveitar a oportunidade, Luiz, para agradecer aí pelo momento, por esse convite aí do Sindipeto Unificado de São Paulo, em nome da companheira Cibele e do companheiro Deptula. Agradecer aí a companheira Marilane, lembrando aqui das aulas da companheira Marilane nesse processo de formação que tivemos lá, e um abraço também ao companheiro Fausto Diese, que é de suma importância e que precisa ser fortalecido sempre pelo movimento sindical para que ele continue existindo e com a força que sempre teve. Um beijo no coração de todas e todas nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador, dia em que nós lembramos da história para nós conseguirmos aí escrever um futuro de vitórias para a classe trabalhadora. Um beijo no coração de cada um e cada uma. Obrigado, David, obrigado pela tua participação, faço minhas tuas palavras, acho que esse debate está à altura da qualidade da luta que a classe trabalhadora vem empreendendo no país, resistindo, indo para cima, trazendo propostas, negociando, buscando fazer com que a vida do trabalhador seja, na medida do possível, né, tem um impacto muito pequeno em relação ao que tem acontecido hoje, enfrentando muitas adversidades, né, incluindo uma posição de um governo federal que não olha para essa classe trabalhadora, que aproveita todas as oportunidades para retirar direitos e fazer com que o sindicato não possa ter voz,
mas esse é o sindicalismo que a gente faz, o sindicalismo classista, um sindicalismo que não se dobra a essa realidade. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela luta da FUP, pela luta do Sindipetro e de todos os petroleiros do país. Obrigado pela tua participação. Marilane, vamos caminhando para o nosso encerramento, as tuas observações finais. Eu quero deixar só uma última pergunta, né? É muito bacana ver que é uma visão entre a tua, o Fausto e o David, que é uma visão de que as coisas não estão perdidas, muito pelo contrário, que esse momento pode marcar um reinício. Então eu queria primeiro questionar, deixar essa questão para você. Qual que é a prioridade zero, né? Você falou que o trabalho começa hoje, mas começa de onde? Qual que é o marco zero dessa reconstrução ou dessa retomada? O que você citaria como marco zero? E já agradecendo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Luiz. Você também, né? Você, como moderador, você é duro. Faz umas perguntas bem complexas. Eu acho que a gente tem tarefas que podem, vamos dizer, se combinando, né? Mas me parece que uma coisa central agora é preservar a vida, né? Isso, nesse contexto que nós estamos vivendo, é fundamental preservar a vida, reduzir o mínimo os danos e as perdas de vida em decorrência do contágio. Então, para isso, você precisa ter medidas muito concretas, né? Medidas de Estado mesmo, né? Medidas que assegurem segurança, que assegurem renda e que assegurem emprego das pessoas. Então, a gente precisa ter força política, capacidade para melhorar as propostas, aprimorar o que está em discussão no Congresso, ampliar esse auxílio, abono emergencial, tanto do ponto de vista do período, né? No mínimo, tem que se pensar uma coisa em torno de 6 meses, ampliar o valor, esse valor tem que ser no mínimo dobrado, ele é absolutamente insuficiente, reduzir esse grau de burocratização e dificuldade que as pessoas estão tendo para ter o acesso, né, e ampliar ao máximo, porque isso é dinheiro em circulação, é dinheiro que entra no mercado, seja com os pequenos comerciantes, seja no supermercado, seja pagando pequenas dívidas, enfim, e que é fundamental, inclusive, para os municípios, para as cidades, para as regiões mais pobres, né? Então, isso é essencial, precisa manter esse dinamismo, você precisa garantir que aqueles que estão hoje sujeitos à redução de jornada, redução de salário, que se melhore do ponto de vista da complementação salarial, garantindo pelo menos em torno de 80% a 90% da remuneração para que as pessoas continuem fazendo, garantir estabilidade do emprego, isso é essencial, não é uma estabilidade de 2 meses, com provável possibilidade de dispensa, e aí a empresa só está obrigada a pagar uma multa correspondente ao período que teria ainda de estabilidade. Não pode ser dessa forma, tem que pensar, tem que garantir as condições de vida das pessoas. E acho que o movimento sindical, o movimento popular, o movimento social, o campo de esquerda progressista, que se articulou hoje em torno da organização do 1º de maio, que tem buscado construir outras iniciativas conjuntas, precisa construir um grande campo, uma grande frente para atuar no sentido de garantir essas condições. Essa eu enumeraria como a tarefa zero, combinada, claro, com várias outras que, enfim, a gente pode, num outro momento, quem sabe, trocar um pouco mais e discutir. Bom, encerrar dizendo que eu fiquei muito feliz pelo convite, pela oportunidade, agradecer a Cibele pelo contato, tenho um respeito e uma admiração enorme pelos petroleiros, desde a época que eu trabalhei na CNQ, continuo considerando uma das categorias estratégicas, chaves, combativa, de muita luta, de muita capacidade política e de muita capacidade de inovação. Então, eu sempre
eu acho que os petroleiros sempre nos dão bons exemplos, e certamente eles serão os que mais nos darão bons exemplos nesse processo agora de mudança, de repensar os sindicatos, de repensar a ação, de repensar a relação com a base, de repensar a relação, inclusive, com o movimento popular, porque é uma categoria que, inclusive, ela é um exemplo disso, né? Eu participei de muitas atividades com o movimento dos atingidos de barragem e que era organizada, o MAB, junto com os petroleiros, na discussão não só com o movimento sem terra, com o movimento sem teto, mas também com os atingidos de barragem, com os movimentos sociais, com os movimentos de negros, mulheres, o movimento feminista. Então, tem uma capacidade muito grande de se articular, e eu acho que os petroleiros podem ser, sim, a nossa grande referência aí, quem sabe nos dá os grandes e bons exemplos de como é possível e tem espaço para repensar o movimento sindical, e um ótimo final de 1º de maio para todos nós, né? Obrigada. Obrigado, Marilane. Obrigado a vocês. Obrigado, Marilane, David, Fausto. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Nós lembramos que esse debate, ele ficará, depois desse bate-papo, ficará daqui a pouco disponível em nossa página, para que vocês possam acompanhar, vocês possam rever. Eu acho que deixaram muitas ideias, muitas propostas, muitas possibilidades, e o essencial, né, que você saiba que você, trabalhador, você, trabalhadora, não está sozinho. Nós estamos juntos nessa luta, muita gente pensando em possibilidades de saída, e tudo passa, a vida é um ciclo, e esse será mais um importante, que nós saiamos mais fortes dessa batalha, que aprendamos com esses obstáculos e desafios, e que possamos nos unificar, trabalhando de outras formas, nos organizando de outras formas, e isso parte de ter ideias, né? Não é possível implementar um projeto sem ideias, e o objetivo do Sindipetro é justamente promover esses debates, esses bate-papos, justamente para que possamos ter ideias. Na próxima sexta-feira, às 17 horas, novamente, por meio da nossa página no Facebook Sindipetro SP, e também pelo YouTube TV Petroleiros, a gente se encontra novamente, a gente aguarda aqui você, para que você possa enviar as suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões, os seus comentários, e fazendo coro a Marilane, um feliz final de Dia do Trabalhador, Dia da Trabalhadora. Hoje é um dia de celebração e de luta, hoje e sempre. Muito obrigado por vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado.